Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, a gente comenta aí e analisa o mercado do boi. Um mercado que anda bastante tenso e nessa semana não é diferente. As atenções estão focadas principalmente no que pode acontecer com o mercado interno e com a demanda de carne no mercado interno. Quem explica melhor para a gente é o Iago Travagini, analista de mercado lá da Agrifato. O Iago já está aqui com a gente. Bem-vindo, meu caro, obrigado pela participação, muito bom dia para você, aliás, boa tarde já para a gente, para você aí em Cuiabá, ainda é bom dia, né, Iago? Mas conta para a gente como está se desenrolando essa semana e por que a atenção deve se focar no mercado interno, Iago? Bom dia, boa tarde para todo mundo que está acompanhando Notícias Agrícolas. Bom dia, Alexander. Eu acho que a gente pode listar esse problema que a gente vive agora como um problema externo à cadeia pecuária, mas que, como toda produção, como todo negócio, ele está sendo afetado por conta das restrições que estão sendo impostas, de tudo que está caminhando a economia aí nos governos estaduais, está impactando, de certa forma, o mercado atacadista. A gente teve, desde segunda-feira, renovações de restrições, aí, na verdade, desde a semana passada, uma renovação das restrições em São Paulo, que é o grande centro consumidor de carne bovina do país, passando de fases aí para cada vez mais restrições. E isso, indiretamente e diretamente, acaba impactando no consumo, principalmente do food service, do restaurante, do delivery, de todos os tipos de alimentação que são feitas em restaurantes. Tem-se uma dúvida do quanto esse consumo migraria do restaurante para esse consumo interno, digamos assim, né? Para esse consumo via supermercado, via o consumidor final já comprando a carne e fazendo. E o que a gente viu nessa última, pelo menos na última terça-feira, na segunda-feira, e agora nessa quarta-feira a gente vai ficar estudando para ver como é que vai ser, é que o mercado ele está muito apreensivo, o mercado de carne. O varejista não sabe como vai ser o comportamento do consumidor perante essas novas restrições. As grandes redes estão sofrendo com as restrições diretamente, porque eles precisam comprar carne para se abastecer, e como eles não sabem como vai ser o consumo com as novas restrições, eles estão comprando a conta-gotas, basicamente para atender no outro dia seguinte, e isso leva a muita apreensão. O mercado da carne está muito apreensivo nesse momento. Apesar da gente ver altas, a gente observou altas nas 2 últimas semanas, o preço saiu dos R$ 18 por quilo, veio para os 19, R$ 19,50. Eu acho que agora sim a gente tem uma renovação e aquela máxima volta à tona lá que a gente trabalhou em abril, maio do ano passado, que era como vai ser o comportamento com as novas restrições, com o possível lockdown nos estados, com o possível fechamento do consumo, assim, focado no consumo interno. Ô Iago, Se... Oi, essa, desculpa. essa resposta, ela vem rápido, a gente está falando de uma semana muito tensa, né? O que pode acontecer nessa semana e a partir dos acontecimentos já dá para entender o mercado ou ainda é cedo? Bem, a gente vai ter que acompanhar esses acontecimentos. Eu acho que, assim, a partir do que acontecer nessa quarta e quinta-feira no mercado de carne, a gente até tem esse relatório do mercado de carne diariamente. A partir do que acontecer nessa quarta e quinta-feira, a gente vai ter uma noção do comportamento do mercado, tanto da carne quanto do boi. Por quê? Se o mercado da carne e os varejistas pressionarem para baixo e os frigoríficos aceitarem ou não terem condições de impor uma alta ou uma estabilidade de preço, se o varejista pontuar uma baixa e firmar nessa baixa, automaticamente a margem dos frigoríficos que já está apertada pelo boi de 310 vai ficar mais apertada. E isso, consequentemente, pressiona para que a gente veja aí os frigoríficos tentarem forçar uma baixa no mercado interno. A restrição de oferta não vai deixar isso acontecer de maneira intensa, mas talvez, dependendo dessa semana, do que a gente ver nessa terceira semana de fevereiro aí, de março, desculpa, do que a gente vê, se realmente forçar uma queda, esse respaldo, essa é uma situação que vai reverberar pela cadeia.
Então, assim, pode ser, a gente vai ter que acompanhar nessa quarta e quinta-feira como vai ser o desempenho dos varejistas, o que eles vão propor no mercado, se eles vão conseguir firmar uma baixa, porque a tendência é que eles venham tentando firmar uma baixa. Se eles conseguirem firmar, pode ser que a gente veja um respaldo sobre o boi gordo. Mas nesse momento o que está acontecendo é apreensão. Eles estão comprando para abastecer o dia seguinte porque eles não têm noção do que vai acontecer. Então tem muita gente apreensiva, ele compra para abastecer o dia seguinte e aí vai acompanhando o mercado. Se sobrar carne, ou ele devolve, ou ele para a negociação e aí, consequentemente, força o preço da carne para baixo. Então, é aquela compra que o mercado está mudando dia a dia. E esse acompanhamento do mercado da carne, principalmente nessa terceira semana, por conta das restrições que estão só aumentando, se a gente vê um desempenho fraco do setor varejista aí, eu acho que isso pode reverberar sobre a arroba. Ainda não tem nada, o mercado ainda está se pontuando sobre isso, mas é uma possibilidade e assim, é uma possibilidade que ela é grande por conta dessas restrições que estão só aumentando. Bom, em outros momentos, Iago, a gente viu que a combinação entre oferta restrita e exportação, elas foram o gatilho para novas altas. Só que agora a gente está trazendo um cenário diferente. O mercado interno nunca foi ou pelo menos ele sempre estava meio que patinando aí no que a gente viu lá atrás. Só que pode piorar, então, pelo que eu estou entendendo desse cenário. Então, a gente fala que a situação é diferente do ano passado, porque o ano passado foi um ano de restrição de oferta e o boi estava perto das suas mínimas. O boi circulava e a gente falava de boi de 160, 170, 180 e esse era um preço que a gente falava 2, 3 anos atrás. Então, assim, existia um espaço para o boi evoluir muito, porque justamente ele tinha, digamos assim, uma restrição de oferta chegando, ao mesmo tempo que o preço estava muito defasado. Só que o preço andou, a gente está falando de boi de 310 já, e 315 em alguns casos. Então, nessa visão que a gente tem aqui, é que sim, essa pressão ela já é bem menor. A gente tem uma exportação muito boa, a gente tem uma oferta restrita, só que para combater tudo isso, a gente falar de uma arroba de 330, 340, 350 reais, a gente precisaria do mercado interno que responde. O mercado interno ainda é 70% da nossa produção. Então, como o mercado interno ele não consegue responder na mesma força, o varejo foi o elo que menos evoluiu. Você pegar a carne no varejo, subiu 20% desde 2020, enquanto a arroba subiu 50% e a carcaça casada no atacado subiu 40%. O varejo ele não está conseguindo repassar as consecutivas altas do boi gordo, justamente porque o nosso mercado interno está sofrendo, a população brasileira está descapitalizada, a gente tem um problema econômico. Então, assim, a exportação ajudou, a exportação é importante para manter o preço atual, só que a gente precisa de um algo a mais, a gente precisa realmente do mercado interno para a gente falar de uma arroba de 320, 330, 340 reais. E a gente está sentindo falta disso. E essa semana é apreensiva porque se o mercado interno recuar, automaticamente eu vejo a não ser, obviamente, que a gente tenha uma China comprando volumes dobrados ou bem mais do que atualmente está, não tem espaço, na minha visão, para o boi ultrapassar os 315 atuais, entendeu? Se a gente tiver um problema com esse mercado interno nessa semana, eu acho que fica totalmente dificultada essa ultrapassagem desses 315. Mas daí a consequência, Iago, em se confirmando, obviamente a gente está fazendo cenários aqui, não está dizendo o que vai acontecer, mas em se confirmando uma redução nesse preço da carne no atacado, por exemplo, isso vai respingar no preço da arroba? Ou ele só limita novas altas? A tendência é que sim, eu acho que respinga. Não da mesma proporção, eu acho que pode cair o preço da arroba junto com esse preço da carne, mas não na mesma proporção, até porque não tem gado, a gente olha e não acha oferta, digamos assim, mas é um combo assim perigoso. A gente está chegando no maio é um período que a oferta começa a aumentar, o produtor começa a soltar o gado de pasto, aquele gado que normalmente tem a suplementação a pasto, que a gente fala que é o confinamento, o semi-confinamento, né, que entrega até maio, junho, julho e agosto. Esse animal com milho de 90 reais já é um pouco mais complicado de se fazer. Então, assim, é completamente plausível que a gente tenha essa percepção de que o preço pode não cair,
mas eu tenho minhas sérias preocupações que se a carne vier essa semana, eu acho que puxa para baixo. Aí, obviamente, melhorou a situação, acabamos as restrições, a vacinação andou, o governo vai abrir, aí show de bola. Eu acho que aí o preço volta à normalidade, o preço do boi, consequentemente, vai voltar a subir, só que até lá o mercado é de muita apreensão. Muito bem. E daí você fez uma aspas aí falando o seguinte: se a China voltar a comprar e comprar com a agressividade, dobrando ou enfim, incrementando o que ela está já acostumada a comprar, o que a gente já viu a China comprando, principalmente nessas últimas semanas, isso muda o mercado. Mas qual a possibilidade disso acontecer, Iago? Então, como a gente já teve um ano muito forte em 2020, a gente está com 2021 assim parelho com o que foi 2020, um resultado um pouco pior. Na minha visão, a chance da China dobrar as importações é pequena. A gente fala isso como uma possibilidade, é um e se, né? E aí, dentro disso, eu acho que a China deve incrementar. A China, na verdade, ela já está incrementando. Você pega aí, comparativamente falando, o primeiro bimestre de 2021, a gente teve um resultado com a China muito melhor do que foi em 2020. O problema é que os outros países não estão comprando. A gente está sofrendo. O Chile não está comprando, o Egito não está comprando, a Rússia não está comprando. Então a gente perdeu desses três, além da China, né? Esses três eram grandes compradores e hoje estão saindo das compras. A gente está vendo a ascensão de outros compradores como Filipinas, Estados Unidos, Israel. Mas assim, eles não compram na mesma proporção. E assim, essa saída desses três países, o Brasil está sentindo bastante. E aí a gente vê que a exportação, ela no total, ela está caindo. Então a preocupação é justamente com esses outros países. A China está muito bem, a China está comprando mais, ela não está dobrando, mas ela está ajudando, ela facilita. Mas eu acho que o principal problema hoje é esses outros países que a gente sentiu a falta deles nesse momento e por isso que a gente está exportando menos do que foi exportou menos do que foi no primeiro bimestre de 2021 no comparativo com 2020. Mas essa falta ela é pontual, momentânea, ou ela é uma tendência, Iago? Eu acho que no caso da Rússia é uma tendência, mas no caso do Egito e do Chile eu acho que é pontual. Porque a Rússia ela está se tornando um grande produtor de proteína animal no sentido suíno e aves, eles estão se focando nisso, tanto que o Brasil perdeu no quesito de exportação de carne de frango. A Rússia era um dos maiores importadores de carne de frango do Brasil, e hoje já não é mais. A Rússia basicamente parou de importar carne de frango do Brasil e eles estão produzindo lá. Então, nesse caso da Rússia, eu acho que é uma coisa, uma tendência que a gente pode ver. No caso do Egito e do Chile, eu acho que é um problema um problema de crise econômica, um problema de desvalorização de moeda, um problema da carne bovina brasileira estar relativamente cara. Então, o Egito, ele compra normalmente com um preço mais barato. Só que como o preço da arroba e da carne bovina brasileira, por conta da China, por conta também dessa valorização do boi brasileiro, o Egito parou de comprar um pouco. Então, eu acho que é uma coisa pontual, ao momento que a gente começar a estabilizar a oferta, eles voltam a comprar num volume mais considerável. Mas nesse momento, eu acho que ainda assim a gente está sofrendo por conta da saída desses países aí. Muito bem. Então, nesse momento, ou pelo menos a partir de agora, a gente precisa observar o mercado interno, o comportamento dos preços, principalmente da carne no mercado interno, e o potencial que o frigorífico tem de bancar a continuidade dos preços atuais do boi. Se isso se confirmar, a gente pode ver aí um retrocesso nos preços, inclusive respingando no preço da arroba. Diante dessas informações, Iago, quem tem boi pronto participa? Assim, o mercado ele está em alta, então o movimento ideal quando o mercado está em alta é ir fazendo as vendas porcionadas. Se você tem um boi pronto agora, assim, ele vai começar a ficar muito caro na sua fazenda pelos próximos 15 dias. Sinceramente, como a oferta está muito restrita, a gente está recomendando as vendas porcionadas. Vende agora, espera mais um pouquinho, vê se o mercado vai. Se o mercado for mais uns 2, 3, 4 reais, vende mais um pouco. O ideal é se fazer essa venda porcionada justamente porque o mercado está em alta.
Se é um boi para entregar daqui 1 mês, 2 meses, aí eu acho que não é o momento de negociar, dar uma segurada, que justamente o grande problema está justamente nesse lockdown, nessas medidas restritivas aí dos governos estaduais, e aí, consequentemente, isso causa uma apreensão muito grande. Se for um animal para daqui 2 meses, o problema é menor, digamos assim. De novo, é a tal da incerteza, né, Iago? Isso traz muito prejuízo para planejamento, para comercialização, enfim, para os negócios de uma forma geral, né? Essa questão da incerteza e principalmente de como as coisas vão ser tratadas daqui para frente, complica tudo, né? Exato. O problema da incerteza é que ela causa volatilidade. Então, até para você operar no mercado futuro, você vai ver muita volatilidade, o preço do dólar, o preço do boi variando muito em um curto período de tempo. Então, sim, a gente está pagando um preço de uma incerteza política, uma incerteza econômica muito grande. Boa, Iago. Obrigado pelo alerta aí. A gente vai acompanhar de fato o que deve acontecer nos próximos dias. O Iago relacionou aí essa quarta e essa quinta-feira como dias muito importantes de se acompanhar o comportamento das vendas, principalmente no atacado, e a reação do varejo, né, em relação à precificação ou não da carne no atacado, e a partir daí entender como isso pode respingar aí também na formação dos preços da arroba. Bela dica, Iago, obrigado por enquanto, e a gente volta em outra oportunidade aí atualizando as informações desse mercado do boi. Obrigado por enquanto. Obrigado, valeu pelo convite mais uma vez. E um abraço para todo mundo aí que assiste Notícias Agrícolas. Grande abraço, Iago, até a próxima. Até a próxima. Tá aí, Iago Travagini, da Agrifato, conversando aqui com a gente e fazendo esse alerta sobre o comportamento do mercado, do consumo da carne no mercado interno diante da incerteza gerada por essa questão econômica, restrição econômica imposta pela pandemia. Obviamente, lockdown, funciona ou não funciona, quem pode funcionar, restaurante vai poder funcionar, até que horário, enfim, se as entregas são suficientes para eles continuarem demandando a mesma quantidade de carne, se essa carne que deixou de ser consumida pelos restaurantes, pelos fast foods, se ela vai ser absorvida pelo consumo dentro de casa, né? Enfim, é muita incerteza aí para o mercado e a gente precisa aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Vamos aos preços, vamos ver lá na B3, no Mercado Futuro, como estão as negociações com a arroba do boi. De olho na tela, a gente tem um março trabalhando estável, alta pequenininha de 0,05% a R$ 313,85. Para abril, R$ 311,35, alta de 0,52%. Para maio, R$ 308,95, alta de 0,47%. Para outubro, R$ 324,05, uma alta de 0,33%. O indicador CPEA fechou ontem a R$ 309,90, com uma alta de 0,1%. Muito bem, são os números de hoje. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, aqui no Notícias Agrícolas.